Olá todo mundo, vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais um vídeo meu aqui que eu tô postando. E dessa vez, mais um vídeo respondendo perguntas que vocês, meus ouvintes, me mandam, seja aqui no YouTube, seja na rede social vizinha. No caso, a pergunta de hoje me foi mandada pela rede social vizinha, e é essa pergunta daqui. O licenciado em física pode ter alguma dificuldade ao trabalhar como pesquisador? Essa é uma dúvida que vira e mexe me aparece, porque tem muitos dos meus ouvintes, muitos de vocês que me acompanham, estão fazendo licenciatura na física e também têm algum interesse com pesquisa. Mas bom, antes de responder a pergunta, aproveitando esse início do vídeo, se você gosta do meu canal iFísica e gostaria de apoiá-lo mais ativamente, não deixe de fazer parte do clube de membros aqui do canal. Caso você queira contribuir com o canal de alguma forma, mas não queira fazer parte do clube de membros, você também pode fazer uma contribuição avulsa, do valor que você quiser, seja pelo Pix, que o QR Code está aqui na tela, ou seja pelo botão Valeu, que é o botão de coração aqui embaixo do vídeo. No mais, fica aqui um agradecimento a todos os membros do canal, em especial a esses que eu estou colocando o nome aqui na tela. Obrigado a todos vocês. Então, vamos lá, já respondendo a pergunta diretamente, o licenciado em física pode ter alguma dificuldade ao trabalhar como pesquisador? Se aqui você se refere a pesquisador de física, ou seja, trabalhar como pesquisador em física, a resposta já é sim. Não só pode ter, como terá uma tremenda dificuldade, e digo até mais, não conseguirá trabalhar como pesquisador. Mas isso não é uma questão somente do licenciado, é uma questão inclusive do bacharel em física. Como assim? Cada área do conhecimento tem uma dinâmica diferente. No caso da física, quando a gente vai ver a estrutura da graduação, eu vou começar falando da estrutura da graduação bacharelado, ok? Que foi o que eu fiz. Quando você pega o bacharelado, a gente só vê conteúdos de física que vão até, no máximo, 1930. E isso não é uma questão do curso de física daqui da UFMG ou uma questão do curso de física do Brasil, não. Isso é uma questão da formação em física como um todo. Na graduação, a gente não vê, com raras exceções, a gente não vai, a ementa tradicional, ela não passa de 1930. Por quê? Porque depois de 1930, os conhecimentos eles começam a ficar muito mais complexos, muito mais especializados, de forma que os conhecimentos pós-1930 são vistos em pós-graduações, dependendo da área que você vai seguir com o seu orientador. E isso eu me refiro ao bacharelado. Quando a gente vai pegar a licenciatura vê muito menos matérias de física do que o bacharelado, por motivos óbvios. O licenciado, na formação do licenciado, ele tem que ter as matérias de educação, que são extremamente importantes para que ele consiga, da maneira mais efetiva possível, colaborar para a formação educacional de adolescentes e crianças. Porque lembrando, a licenciatura ela é exigida para professores que vão atuar em ensino básico e ela é necessária porque você vai estar trabalhando não somente com a formação acadêmica dos estudantes, que no caso são crianças e adolescentes, mas sim com a formação da personalidade. Ah, Felipe, mas eu conheço um monte de gente que não é licenciado e dá aula em colégio. Ah, Felipe, mas eu dou aula em colégio, mas não sou licenciado. Eu acho isso um tremendo erro. Não só eu, como legalmente também errado. A gente desvaloriza muito a carreira de professor. E essa é uma das maneiras que a gente colabora ainda mais para desvalorizar o professor. Achando que qualquer pessoa, só pelo fato de conhecer a disciplina, pode dar aula, principalmente para pessoas mais novas. Não é o caso. Certo? Você não pode esquecer. Um aluno, adolescente ou criança, ele não está na escola só para aprender o conteúdo. Ele está ali por uma questão de toda a formação de sua personalidade, toda a formação dele como pessoa. E você precisa de uma formação para isso. Um dos primeiros passos para que o professor seja mais valorizado é que a gente valorize a formação do professor. E um dos fatores centrais para isso é valorizar a formação do licenciado. Mas enfim, esse não é o tema do vídeo, eu posso falar isso com mais calma em outro vídeo. Mas vamos lá, se o bacharelado a gente já vê somente uma parcela pequena da física, que é até 1930, só a parte básica, que é realmente que é visto uma graduação, a licenciatura nem se fala. Muitas das matérias da física são retiradas para que o estudante veja as matérias de educação, porque ele está focando ali na parte de formação educacional de crianças e adolescentes. Então, evidentemente, ele vai ver menos física do que um bacharel. Se um bacharel não conseguiria atuar como pesquisador em física, imagine a dificuldade que teria um licenciado. Quando a gente vai trabalhar com pesquisa, a gente está trabalhando com física de fronteira. A gente está trabalhando com aquela física que está ali, na fronteira do conhecimento ou próximo disso. Se na graduação, seja bacharelado, seja licenciatura, no curso de física só é passar até a década de 30, eu acho que ninguém deve ter uma dificuldade muito grande para perceber que a gente não consegue fazer pesquisa, porque a gente tem conhecimento muito básico. Eu, inclusive, coloquei essa pergunta para responder aqui, porque muitos dos estudantes não têm essa noção. É muito comum você ver um monte de estudante no início do curso já achando que ele vai conseguir fazer pesquisa durante a graduação e uma iniciação científica, ou fazendo pesquisa de fato. Mas você pode chegar para mim e falar, Felipe, mas eu já colaborei com pesquisa sim, porque eu fiz uma iniciação científica, eu estava fazendo pesquisa e tudo, mas a gente tem que saber diferenciar uma coisa. Iniciação científica é uma coisa, pesquisa de fato é outra. Iniciação científica, quando você faz iniciação científica, você começa a ter contato com o contexto da pesquisa.
né, mais ou menos com algumas metodologias de pesquisa, com projetos que podem desenvolver para um projeto de pesquisa mais para frente. Porém, né, quando a gente faz uma iniciação científica, a gente não tem bagagem para fazer pesquisa de fato. Os casos em que estudantes de graduação colaboram com pesquisas na iniciação científica são quando, principalmente, eles são experimentais e eles ajudam os orientadores, né, ou o orientador, com a coleta de dados. Mas trabalhar como pesquisador de física, você encabeçando a coisa, você produzindo aquele conhecimento tudo, não dá para fazer na graduação. O abismo entre uma iniciação científica e uma pesquisa, de fato, é gigantesco. É um abismo muito maior do que o primeiro período do curso de física e o último período do curso de física. Eu vou enfatizar aqui o que eu comentei no início do vídeo, que eu falei de propósito. Eu não estou falando que qualquer área do conhecimento, qualquer curso que você faça, você só vai conseguir fazer pesquisa depois, lá no seu doutorado ou às vezes no mestrado. Não, porque como eu comentei, cada curso, cada área do conhecimento tem uma dinâmica diferente. Na física, e principalmente para cursos que são muito acadêmicos, como, por exemplo, física, matemática, ciências biológicas, química, esses cursos mais básicos, né, no sentido de ser básico, de ser fundamental, estar na base do conhecimento, você raramente consegue fazer pesquisa sem já estar num doutorado de fato. Inclusive, se você está no curso de física, fica aqui meu incentivo, né, dá uma olhada na formação dos professores do seu departamento. Se você estiver em uma universidade pública, você vai ver que todos os professores vão ser doutores, e você vai ver que praticamente 100% deles têm pelo menos 2 pós-docs. É raro você encontrar professor com um pós-doc só. Os professores têm toda essa formação, porque para você fazer pesquisa em física, você precisa dessa formação. No caso aqui, eu enfatizei professores de instituições públicas. Por quê? Porque são só instituições públicas que fazem pesquisa? Não. Mas, se você for comparar pesquisa de instituição pública com as das instituições particulares aqui no Brasil, a diferença é grotesca. Não dá para comparar a pesquisa de instituições públicas com particulares. A das particulares são uma minoria absurda. E além disso, não são todas as universidades particulares que fazem pesquisa, né? Principalmente de física. Por isso que eu estou enfatizando a questão de você ver o currículo dos professores em universidades públicas. Com exceção de algumas instituições, como por exemplo a PUC, é muito raro você encontrar pesquisa de física no Brasil fora das instituições públicas. Mas então, né, terminando de responder aqui a pergunta, para não alongar o vídeo mais do que precisa, o licenciado em física pode ter alguma dificuldade ao trabalhar como pesquisador? Como pesquisador de física, não só pode, como terá. Não vai conseguir trabalhar como pesquisador. Mas não é uma questão do licenciado, é uma questão também do bacharel, é uma questão do graduado. Você só vai trabalhar realmente como pesquisador depois que você passar principalmente para o doutorado. Porque doutorado, sim, é a pós-graduação que foca na pesquisa em si. No mestrado, você não necessariamente precisa gerar pesquisa nova. No doutorado você precisa. Então, a maior parte das vezes, né, você começa a trabalhar realmente como pesquisador a partir do doutorado. E dificuldade para trabalhar como pesquisador na área de educação? Aí eu não sei. Aí vocês teriam que perguntar para uma pessoa que mexe de fato com pesquisa ou está na pós-graduação na parte de educação, voltada para física, para saber se o licenciado teria alguma dificuldade. Aí eu realmente não sei falar. Né? O meu vídeo aqui ele se restringe a trabalho como pesquisador na física, ok? E então é basicamente isso que eu queria falar nesse vídeo. Se você gostou, não deixe de dar o seu gostei, certo? Se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para sempre receber as notificações dos próximos vídeos. No mais, deixe aqui o seu comentário também com a pergunta que você gostaria que eu respondesse. Eu sempre, né, seleciono algumas perguntas, seja daqui do YouTube, seja da rede social vizinha, para poder fazer vídeos nesse estilo respondendo perguntas, para interagir um pouco mais com exatamente os assuntos que você gostaria que eu falasse. Mas bom, obrigado por você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.